Não, ele não ficou 1.090 dias, não. Ele ficou 1 ano e 90 dias. Eu errei. E aí ele sai ali desse desespero, escalou, foi para governo, escalou de novo, indo para presidente. E pior parte de todas é o que ele fez com o partido dele e o que ele fez contra o presidente Bolsonaro, que ajudou ele a ficar ali, onde ele entrou, né? Resumindo, já temos a aula de como não fazer. Então eu tenho paciência, já entendi que a política é demorada. Eu lembro quando cancelaram a minha candidatura de presidente. Nunca arreguei nenhuma vez em nada que eu faço. Eu lembro que mudei para deputado, fui eleito, esse povo vem de novo. Agora eu me protegi bastante para conseguir não só viabilizar isso, mas para ganhar, servir o povo e terminar o que eu comecei. Agora, as coisas que a gente vai propor é para mudar o rumo. Então tem coisas que não vai resolver em 20 anos, mas tem que começar agora. E tem que ter essa seriedade de preparar quem vai ser o próximo a assumir. Então, para mim, né, fechando a resposta, tem que ter um mandato maior. Porque o que dá certo, a gente não precisa parar e movimentar todo ano de eleição 5 bilhões, né? A gente pegar um fundo eleitoral de 5 bilhões. Vai chegar a hora, eu vou provar isso para vocês. Eu serei o único desses candidatos que estão na dianteira que não vai usar dinheiro público. Eu não quero. Não vou fazer isso. Não tô afim de fazer isso. Eu acho que o dinheiro público é de gente suada que tá na fila de hospital. Aqui em São Paulo tem 447 mil pessoas esperando exame. E aí, se aceitasse usar o dinheiro público para ganhar uma eleição, para mim é uma canalice com esse povo. E o sistema político que se lasque se não gostar da minha fala. Eu não quero. A campanha é minha. Eu não tenho vergonha nenhuma de pedir todo dia. O Trump é um bilionário, já passou de R$1 bilhão, né? Por enquanto. Você vê ali, as pessoas que têm, pode ajudar, essa eu vou apelar. Cara, ajuda. Você acredita, ajuda. Agora, usar o dinheiro público de quem tá na fila, de quem não tem um cuidado, aqui agora, tá precisando de uma cirurgia, e a gente usar, mas ele é destinado para isso, mas eu não vou usar. Eu não quero fazer parte disso. Eu quero fazer uma política diferente. Mas precisar de usar o dinheiro do povo, isso para mim já mexe muito comigo. Então você imagina ter um mandato que automaticamente sendo revisado, a pessoa não chega no resultado. A gente tem que ter uma política focada em resultado. No futuro, agora em janeiro, as reuniões de secretariado vai ser o seguinte, eu quero saber quem mais, o número é sempre gente. Deu escritura para quantos? Toda semana, todo mês. Reunião executiva de apresentação de resultado do povo. E abrir isso pro povo, cara. E falar, você conseguiu atender quantas pessoas? Quantos retornos? Eu quero saber número de atendimento de gente. Quantas calçadas? Né? Você imagina que mais ou menos aí 40% das calçadas de São Paulo não existe. Aí você vai pegar os dados no sistema de saúde aqui de São Paulo, você vai ficar abismado. A maior causa que leva pessoas para um atendimento, um socorro, é cair e se acidentar numa calçada. As pessoas nem fazem ideia disso. Por que a gente não põe pressão para resolver esse problema? Por que o povo que quando está doente dá conta de trabalhar? Não. Por que a gente não resolve esses problemas de trânsito e tudo? Porque a cidade começou a parar por isso. Então, eu vejo que isso não muda hoje, né? A eleição está acontecendo agora. Essa vontade minha não muda na próxima. Mas se entrar cara igual você, entrar cara igual eu, entrar pessoas que são preparadas, resistentes, pessoas que de fato não se emocionam com dinheiro, não se emocionam com fama, não se emocionam com poder, essas pessoas vão começar a contaminar a política positivamente. São 70 mil cargos. Tem um negócio, Vilela, que eu descobri, fica todo mundo louco com esse negócio. Meu sistema. É como se o sistema fosse uma infraestrutura, uma engenharia, um sistema operacional, igual o Windows, sabe? E não é, cara. O sistema é uma frequência mental. Mas tá entranhado, né? Mas é o que eu tô te falando, não tem dono e nem operador. Não. E se eu te falar que o sistema não é o político, o sistema é o povo. O sistema é o povo. Porque se o povo não criar uma revolta... Não, o problema é o comodismo. Aí quem é eleito fala, poxa, a gente tem que manter o povo calmo. Olha só como é que o sistema funciona. O sistema é o próprio povo e quem assume a representação do povo tem que sempre manter o povo calmo. Porque se o povo acordar, vira o caos. Como se o aconteceu no Vem Pra Rua... Começou uma mudança, depois os caras viram que acalmou, voltou ao que era. Não, o segredo do sistema é manter o povo calmo. Se a gente criar uma revolta, ninguém segura o povo. Até a pessoa que tá sem comer agora, do bilionário ao mendigo, todo mundo sabe o que precisa ser feito, mas as pessoas estão acomodadas. E eu quero despertar essa fúria nas pessoas. Não para quebrar coisa, não precisa de quebrar. O político só tem medo de gente na rua e o povo acordado. O único medo que ele tem, não tem medo de polícia, de Ministério Público, não tem medo de nada, nenhum político. Então eu acredito nisso, né? Nesses 70 mil cargos públicos que são feitos por eleição, eu acredito de verdade que a gente vai fazer uma invasão e empurrar esses companheirados para fora, esse bando de incompetentes para fora
E o que me fascina em estar na Prefeitura de São Paulo é que é o maior pepino nacional. Por quê? É porque é o seguinte, nós estamos falando da cidade mais poderosa do Hemisfério Sul. Então, a gente tem um orçamento de 111 bilhões, é o terceiro maior orçamento, maior do que qualquer outro estado fora São Paulo. Tem o governo federal, tem o governo do estado de São Paulo e tem a cidade de São Paulo. E aqui é o seguinte, pelo nível de complexidade, Vilela, qualquer coisa que funcionar aqui, todo mundo tem que fazer igual, porque vai funcionar em qualquer lugar. Aqui é a última fronteira, se aqui funcionou, acabou. Essa é a minha esperança. A minha esperança de ver um Brasil mudando a partir de São Paulo. E eu vou asseverar algo para vocês. O prefeito de São Paulo, que quiser mudar São Paulo, ele é mais importante do que o presidente da República. O presidente da República ele tem mais a marca que o prefeito de São Paulo. Se ele provar na cidade, sabe por quê? Porque a presidência da República, o cara mora na cidade. A cidade é o distrito ali, federal, né, no caso. Ninguém mora no estado. Ninguém mora nesses territórios. Mora onde? No município. Eu sou municipalista. O segredo da política é descobrir o que significa a palavra. A palavra vem de polité, que é organização de cidade. Eu quero uma cidade organizada. Chega a ser um caos. Você olha e fala, mano, o ar não presta. Os rios não prestam. O povo tá dormindo na rua. Tá cheio de xixi espalhado em todo lugar. As pessoas estão perdendo os celulares o tempo inteiro. O maior medo de todo mundo é o quê? Assalto. Pablo, tem uma coisa errada. Você falou em replicar boas práticas, né? E, obviamente, um dos ingredientes que você traz para essa disputa eleitoral é trazer a lógica do setor privado para o setor público. E, analogamente, era o que propunha o João Dória. Teve um programa que a gestão dele realizou que eu sinceramente acho irretocável, que foi batizado de Corujão da Saúde. Comprar ociosidade de hospital particular, brilhante. Exatamente. E isso foi bem básico, aliás, demorou para fazer isso na pandemia, inclusive. Eu falava em rede nacional que o sistema de saúde de São Paulo não estava saturado, porque eu tinha os números da rede privada, e era só uma questão realmente do SUS alugar esses leitos, enfim. Mas a gente tinha toda uma questão política, né, de imposição do lockdown, que depois se mostrou, né, uma política pública equivocada, inclusive em resultados sanitários, mas isso é papo para um outro podcast. A questão aqui é a seguinte: trazer o setor privado, né, para assistir o setor público na prestação de serviços tem funcionado muito bem. Então você tem esse exemplo do Corujão da Saúde, que para quem não é aqui de São Paulo, consistia basicamente em viabilizar o agendamento de exames em hospitais em horários ociosos, por isso chamava Corujão, porque o hospital particular podia funcionar à noite, tinha uma série de facilidades para isso, e isso atendeu centenas de milhares de pessoas. Chegou a zerar a fila. De exame. Exatamente. E isso poderia ser aplicado em várias outras questões. Por exemplo, um dos programas mais bem-sucedidos do PT, do Partido dos Trabalhadores, eles se vangloriam até hoje disso, e não sem razão, é o ProUni. E consistiu o quê? O Estado paga bolsas de ensino em instituições particulares. Por que essa mesma lógica não pode ser aplicada, por exemplo, a gente tem aqui em São Paulo, né, uma infraestrutura gigantesca universitária que tem instalações da melhor qualidade e que estão ociosas, por exemplo, no período da tarde. São essas grandes faculdades que prestam mais serviço à noite, um pouco de manhã. Imagina se você usasse essas instalações, o Estado ele não precisa ter alvenaria e equipe de limpeza e manutenção e segurança. Ele pode terceirizar tudo isso, ele pode ficar inclusive só com a parte da coordenação pedagógica. Você tem esse tipo de ideia de fazer essas parcerias público-privadas e o que você acha que funcionaria aqui em São Paulo, a exemplo do que a gente já viu funcionar e algumas outras ideias disruptivas? Eu vou complementar não só o que você pode trazer de empresa para São Paulo, mas de outras cidades de outros países também. Alguma outra coisa que deu certo que pode ser trazida para cá. Sim, o governo, se todo mundo entendesse isso, o governo ele não dá conta de resolver tudo. Não dá. Mas ele pode apoiar tudo. E como por causa de grana, por causa do tempo? Por causa de tudo. Pessoal... Você imagina, 12 milhões de pessoas. O efetivo, isso aí, a gente tinha que crescer de forma exponencial para o governo dar conta de resolver todos os problemas. Quando eu falo exponencial, tipo umas 10 eleições e isso vai ficar caro para o próprio povo. A gente tem que dar maturidade para as pessoas. Então as parcerias público-privadas, elas desincham a máquina, criam eficiência. Quanto mais estatal uma coisa, mais ineficiente aquela coisa é. Eu participei, Coppola e Vilela, eu já cheguei logo depois da transição, na verdade. Deixa eu ver quantos anos depois, 7 anos depois, da Telecom, do sistema Telebrás.
Cara, era assustador o cheiro das empresas quando eram da estatal. Eu lembro de dormir na fila, eu era criança, dormir na fila com meu pai pra comprar um telefone. Cara, era presente de casamento, era o valor de um carro, você entrava numa fila e quem tinha telefone era... Declarava no imposto de renda. Exato, Declarava no imposto de renda, era título, era ação. E E tem aí, gente que tem saudade disso daí, né? então, se você percebeu o salto que as telecomunicações deram no Brasil, depois que falou, peraí, a gente é ineficiente pra cuidar disso aqui? E não é melhor porque não tá totalmente aberto, né? Porque são cartas marcadas, porque poderia ser bem melhor. Cara, tudo pode ser melhor, É. né? Se tem gestão, tem melhoramento. Aí você imagina, quando fizeram isso e abriram concorrência, eu nunca vou esquecer quando a Global Village Telecom, que é a antiga GVT, veio, que é de Israel, veio pra cá. E aí eu via o jeito que o pessoal da Brasil Telecom ficou na época, onde eu trabalhei, né? As 10 regiões. Poxa, mano, o que esses caras estão fazendo? Aí vem TIM, que é de fora. É. Aí veio Vivo, que é de fora. Aí sim o negócio funcionou. Não foi só pegar e falar, vamos dividir ela em 3 regiões. Ela já foi para um outro patamar. Mas quando veio a concorrência, a gente aprendeu a fazer telefonia. E eu tava nisso. Eu tava naquilo que a gente chama de streaming hoje, que é o IPTV antigo. A ideia da telefonia brasileira era fazer isso. E eles não conseguiram fazer. Tiveram que vir de fora para fazer isso. Então o que acontece? A grande questão de trazer o setor privado para apoiar vai acelerar e vai ficar mais barato pro povo. As pessoas não entendem. Quando você vê um esquerdista maluco gritando, não privatiza, não faz isso, ele tá pedindo para ser mais caro e menos eficiente. E ser roubado, né? E ser roubado. Por quê? Porque você imagina uma telecom hoje, se fosse até hoje do governo, o tanto de gente incompetente, idiota, que não sabe nada mexendo e sem saber nada tecnicamente, o que eles não estariam fazendo hoje? Não ia ter fibra ótica no Brasil até hoje, cara. Quem é que faz investimento? Quem tem lucro, cara. Você imagina você tendo que fechar um acordo com um partido político e esse acordo colocar gente completamente incompetente. Então, sim, o que você vai esperar de mim? Eu fui fazer as contas, Coppola, com o tanto de dinheiro que a gente gasta do orçamento de São Paulo, o quanto que custa o aluno. O aluno está custando aproximadamente R$8.000. Essa conta eles morrem de medo, viu, Vilão? Eles morrem de medo. O Globo fazia o raio-x do ensino superior e parou de fazer. Porque você tinha algumas instituições que o custo anual do aluno era superior a R$80.000. Aí eles falavam, não, mas é que tem pesquisa tal. Não tem problema nenhum. Então pega instituições como o INSPER, IBMEC, FGV, coloca a parte de pesquisa junto e distribui ali per capita por aluno para ver quanto que dá. E aí você vai chegar à conclusão que o aluno da rede pública é muito mais caro que o aluno da rede particular. Ó, eu tenho rede de escola. Eu posso assegurar para você. A escola pública é mais cara que a escola privada. Qual é a lógica? A lógica é, não tem lógica. O dinheiro, a gente tem 25 bilhões no orçamento. Eu tô te falando, Vilela, não é menos que isso. É 50% de desvio do dinheiro público. Eu queria deixar um registro aqui para todo mundo começar a entender isso e abrir sua mente em relação a isso. Não existe dinheiro público. O que existe é um consórcio compulsório onde a gente é obrigado a dar parte da riqueza que a gente produz, os trabalhadores e os produtores. Alguém toma isso prometendo devolver o dinheiro para o coletivo através de benefício. Vamos lá. Se eu perguntar agora para alguém que tem... Eu estudei em escola pública. Eu fico imaginando a minha mãe recebendo a sua oferta. Imagina você matricular seu filho e no dia da matrícula chegar alguém e falar assim, ó, tá aqui um cheque. Você prefere... Aqui, ó, R$8.000. Você prefere colocar seu filho aqui por R$8.000 ou você prefere levar ele para a melhor escola de São Paulo por R$8.000? Então... Não, você imagina. Se a gente pegasse o dinheiro que a gente investe na educação e desse pro setor privado, aí agora os esquerdistas piram. Aí vai sair na Folha de São Paulo amanhã. Marçal promete privatizar. Não. Eu quero tirar esse tanto de ladrão, tirar esse tanto de ineficiência, não escolarizar mais o nosso povo. Esse método de 100 anos atrás é coisa